Bom dia, alunos do nono ano. Hoje nós vamos fazer uma revisão do conteúdo da nossa próxima avaliação. O tema é o capitalismo, né? Então nós vamos encontrar aqui no nosso site, na página do primeiro trimestre, um botãozinho novo. Então vocês vão ter aqui todas as aulas, a programação, né? Como vocês já conhecem. E aqui eu coloquei um botão revisão abril. Então vai abrir essa página, eu já deixei um pouquinho maior aqui, tá? E vocês vão acompanhando então a nossa revisão dos conteúdos. Então vocês vão ter uma atividade para preencher, e depois desse preenchimento, né, vocês vão fazer uma correção de que foi feito nessa atividade. Então, capitalismo em foco. Complete as frases com as palavras da lista abaixo. O principal objetivo do capitalismo é espaço. Os meios de produção são sistemas de. E aqui embaixo você vai encontrar algumas sugestões, né? Obter lucro, propriedade privada, presença de uma economia agrária. Então aí você vai analisar e vai fazer o preenchimento em todas essas áreas. Aqui também para você fazer o preenchimento sobre mais alguns pontos do capitalismo e algumas perguntas, né? Então, sobre a questão do socialismo também. Então vamos lá nas respostas. Então aqui eu passei a limpo. Então nós vamos começar aqui a nossa análise. Então veja, sobre o capitalismo, aprofunde seu conhecimento, tá? Então, o capitalismo em foco. Complete as frases com as palavras da lista abaixo. O principal objetivo do capitalismo, né, ou do capitalista, é o lucro, é obter lucro, mas obter muito lucro, né? O socialismo também tem lucro, mas é um lucro limitado, principalmente pela orientação do governo. Então, o principal objetivo do capitalista é obter lucro. Segunda frase: os meios de produção são sistemas de propriedade privada, tá? Então, os meios de produção no sistema capitalista é a propriedade particular ou privada. Então, é isso que se preenche na fichinha. Próximo: os preços dos produtos são determinados pela lei, e a lei da oferta e da procura, né? Quando tem muito produto, o preço fica baixo. Quando tem pouco produto, né, esse produto fica mais caro. A principal diferença entre o sistema capitalista e o feudal, né, que foi o antecessor do capitalismo, é a propriedade privada dos meios de produção, tá? Então, essa propriedade particular, né, privada ou particular dos meios de produção seriam, né, essa diferença. Antigamente no feudalismo eram os donos da terra, né, os senhores da terra, os senhores feudais, que eram os proprietários. E aí nós tínhamos as pessoas que trabalhavam, né, em troca de usar esses meios de produção. Houve uma repetição aqui, né, das mesmas perguntas. E agora vamos para a próxima, então. A evolução histórica do capitalismo. Então, o sistema econômico que precedeu o capitalismo foi o feudalismo, como acabamos de comentar ali. A Revolução Industrial marcou o início do capitalismo industrial. Então veja, quando surge a invenção das máquinas, essas máquinas começam a ser utilizadas em várias áreas diferentes, tá? Isso a partir de 1750, nós vamos ter a revolução das máquinas, né? Ou o surgimento da indústria. Então, por isso o termo, né, revolução industrial. Então dá início ao capitalismo industrial. Quer dizer, as pessoas passam a ganhar dinheiro produzindo novos bens, né, nas fábricas, e vendendo esses bens. O capitalismo financeiro se caracteriza pela financiarização da economia. Quer dizer, o que é esse financiarização? É financiar. Então vão surgir a ideia de empresas, né, que emprestam dinheiro para as pessoas, que nós chamamos aí mais tarde de bancos, né? Então, o capitalismo financeiro é o que? É o surgimento de bancos que emprestam dinheiro para as pessoas criarem suas fábricas, né? E aí você tem um crescimento mais rápido da economia.
A globalização, a globalização é um dos principais fenômenos do capitalismo, tá? Então a globalização é o que? É a interação, é a comunicação mais rápida. Então isso faz parte do capitalismo contemporâneo atual. Então, globalização. Cite 3 desafios que o sistema capitalista enfrenta na atualidade. Então o capitalismo sempre vai ter críticas, né? E o principal opositor, né, dessa crítica são os socialistas. E as críticas atuais é a desigualdade social, né? Então, apesar de muitos países estarem crescendo economicamente, você ainda tem uma diferença grande, né? Então, existem muitos países na África, na Ásia, mesmo aqui na América, que não conseguem enriquecer como os países capitalistas tradicionais mais antigos da Europa, né? O mesmo dos Estados Unidos. Então, a desigualdade social é uma crítica. E no próprio país capitalista, né, existe uma desigualdade social de acordo com a existência das classes sociais. Então você tem pessoas pobres, muito pobres, pessoas ricas, milionárias. Degradação ambiental. Então, com o crescimento, né, da indústria, é necessário matéria-prima, energia. Isso vai levando à degradação ambiental. E o capitalismo não tem se preocupado de uma forma adequada em resolver essas questões. Próximo, crises econômicas, né? Então, várias crises econômicas que se sucedem de tempos em tempos. Então, isso leva a que os países tenham dificuldades, principalmente os menos ricos, né? Explique a principal crítica à divisão internacional do trabalho, né? Pela abreviatura DIT ou DIT. Então, essa divisão internacional do trabalho. A principal crítica, DIT, é o aumento das desigualdades entre os países centrais e periféricos. A ideia da divisão internacional do trabalho é que alguns países forneciam matéria-prima, né? Outros eram os donos das fábricas, das indústrias, né? Então, por muito tempo ficaria isso. Hoje já existem as fábricas filiais instaladas nos países periféricos, né? E mesmo assim não houve um crescimento econômico aceitável. Então, a crítica é que as desigualdades sociais continuam a existir. Socialismo, uma alternativa. Então vamos ver aqui o que acontece, né? Então, cite 2 características do sistema socialista. Então, 1, propriedade social dos meios de produção. Então, a maior parte dos meios de produção, das fábricas, das fazendas, né, de produção de alimentos, elas pertenceriam ao governo ou teriam, né, o governo como sócio obrigatório por uma porcentagem ali, né? Isso acontece ainda na China, né? Então as empresas precisam ter o governo como sócio, mesmo que tenha um sistema com instrumentos capitalistas funcionando na China. 2, planejamento central na economia. Então o governo faz planejamentos para cada 5, né, 3, 5, 10, 15, 20 anos. E é o que a China mostrou, né? Então fez um planejamento nos últimos 40 anos que ela se tornaria uma grande potência industrial, e foi o que aconteceu. Então o regime, né, o governo, toda a estrutura do poder, ela faz com que a economia entre dentro de um sistema, e mesmo, né, a China passa a ter um sistema com instrumentos capitalistas, mas ela tem uma política, né, ainda contém uma política socialista. Explique como a propriedade social dos meios de produção impacta a geopolítica mundial, né? Então é lógico, a geopolítica mundial é esse poder entre as nações, como a gente fala, e tem um impacto. Então seria o que, né? A propriedade social dos meios de produção impacta a geopolítica mundial ao reduzir a concentração do poder nas mãos de países capitalistas e promover a distribuição de renda entre as nações. Então essa seria a ideia, né? Não existia uma diferença tão grande econômica entre as nações ali. O futuro do capitalismo e do socialismo, né? Então cite 2 adaptações que o sistema socialista vem sofrendo em diferentes países. Então, como nós falamos, existe o socialismo teórico, né? E existe o socialismo na prática, né? Então está havendo uma mudança muito radical nesse sistema socialista. Então
Então o que nós vamos ver aqui, né? Abertura ao mercado, ao mercado internacional, a vender produtos, né? A ganhar dinheiro, a ter lucro com isso, tá? Então a abertura do mercado pode se ver na China, na Rússia, né? Os grandes exemplos aí e os grandes países socialistas. 2. Participação no setor privado na economia. Então, o setor particular começa a influenciar a economia de países como a China. Mas como eu falei anteriormente, existe um sistema onde quando você vai montar uma empresa na China, você consegue as autorizações, mas o governo chinês vai ser sócio também, vai ter uma porcentagem, então ele vai interferir, né, nas decisões da empresa. Discuta as diferentes perspectivas sobre o futuro do socialismo, considerando as adaptações que o sistema vem sofrendo. Então, como a gente já comentou, né, o socialismo teórico é uma coisa, o socialismo prático dos últimos 40 anos está sendo uma outra realidade. Então, vamos lá. Um resumo aí para vocês. As diferentes perspectivas sobre o futuro do socialismo se dividem entre aqueles que defendem a adaptação do sistema ao mercado, né, então ao capitalismo, desse sistema de lucro, né, e aqueles que defendem a manutenção dos princípios tradicionais. Quer dizer, então a ideia não é lucrar tanto, né? A ideia é você conseguir dinheiro, lucro suficiente para manter a qualidade de vida das pessoas, né? E manter o funcionamento das fábricas e das empresas. E por último aqui que eu acrescentei a mais, né, um resumo ligado às fases do capitalismo, que seria o capitalismo comercial, né, que vai do século XV ao século XVIII. Depois o capitalismo industrial, que vai do século XVIII ao século XX, tá? Então a parte da indústria. O capitalismo financeiro, que surge aí no século XX, né? E vai até os dias de hoje, atualmente, né? Contemporâneo atual. E o capitalismo informacional, né? Que é o contemporâneo atual também. Então, retomando, capitalismo comercial foi o primeiro capitalismo onde se comprava produtos, né, e se vendia, muitas vezes da Ásia, né, as especiarias ali. Depois nós vemos o capitalismo industrial, onde já se constroem os produtos na Europa, né, com essa revolução industrial que surge na Inglaterra, né, vai para a Alemanha, França. Após isso vem o capitalismo financeiro, o surgimento dos bancos, né, ou instituições financeiras, que vai financiar as fábricas. E atualmente, né, o capitalismo informacional, quer dizer, a tecnologia da robótica, da informática na produção das fábricas, né, e isso espalha-se para todas as áreas econômicas atualmente. Então foi esse nosso resumo. Obrigado e boa sorte para vocês na nossa avaliação.